Alunos, tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje logaritmo, um assunto que os alunos sentem uma certa dificuldade, mas eu prometo que nessa aula eu vou simplificar ao máximo para vocês. Vamos ver bastante coisa sobre logaritmo que vai nos ajudar a resolver muitos dos exercícios que vocês vão se deparar ao longo dos estudos. Bom, a gente começa com a história do logaritmo, tá, pessoal? E a história do logaritmo começa no século XVII. Quando começa o século XVII, a gente não pode deixar de falar de um personagem importante, um grande matemático chamado John Napier. Ele foi a pessoa que desenvolveu, deu os primeiros passos sobre os estudos do logaritmo. Bom, e a finalidade do logaritmo, pessoal? No primeiro momento, foi criado o logaritmo para simplificar os cálculos astronômicos e náuticos. A gente não pode esquecer que era uma época das grandes navegações, havia muitos estudos astronômicos e para se fazer os cálculos havia uma dificuldade muito grande, pessoal. Então, para simplificar, criou-se uma estratégia de cálculo através do logaritmo. A ideia era transformar multiplicações em somas simples e divisões em subtrações. Vocês concordam que a multiplicação e a divisão são cálculos mais complexos do que uma soma e uma subtração. E a estratégia era justamente fazer com que, através de somas e subtrações, se chegasse aos resultados de uma forma mais simples. Então, gente, a gente também não pode deixar de esquecer que a calculadora nessa época não existia. Então, a calculadora que a gente pode dizer que foi o primeiro passo para a calculadora foi esses cálculos através do logaritmo, tá? A gente não vai ver isso nessa aula, tá bom? Mas era o primeiro passo para a origem da calculadora. Se usava o método do logaritmo. E como que era isso, gente? Utilizavam tábuas de logaritmos, tá? Então, através das tábuas de logaritmos era possível fazer os cálculos necessários, tá bom? Bom, mais uma coisa importante. O que é, afinal... Não, a gente vai ver agora a aplicação do logaritmo. Aonde se usa logaritmo, professor? Física e geologia. Bom, vocês já ouviram falar da escala Richter. A escala Richter, ela é uma medição da magnitude de um terremoto. E para se fazer esse cálculo, para saber a intensidade do terremoto, se usa os logaritmos. Para medir a intensidade do som, tá bom? Que é através dos decibéis. Na química, para medir o pH, ou seja, a concentração de um ácido em uma solução líquida, tá bom? Utiliza-se o método logaritmo. Finanças e economia, através dos cálculos de juros compostos. Na biologia, através dos estudos matemáticos do crescimento populacional, principalmente de bactérias e vírus. Na tecnologia, a gente pode ter a aplicação do logaritmos em algoritmos e criptografia, ok? Seguindo em frente, pessoal, o que é o logaritmo, afinal de contas? Nada mais é do que o expoente, tá? É o cálculo do expoente. É o expoente que nós temos que calcular. Coloquei aqui, gente, um exemplo do logaritmo, tá? Logaritmo de 4 na base 2 igual a x. O que é esse x? Esse x é exatamente o valor que eu quero descobrir. É o expoente da base 2 para gerar o valor 4. Aqui tá, gente, o conceito, tá? A posição do 4, gente, é a posição do logaritmando. A posição do 2, neste caso, ele é a base do logaritmo e o x é o logaritmo que vamos encontrar o valor, que é exatamente o expoente. Então, para saber o valor do x, eu coloco assim dessa forma, né, gente? O 4 é igual a base 2 elevado a um expoente. Qual é esse expoente para gerar o valor 4? Só pode ser o 2 ao quadrado, então o valor do x é 2. Seguindo em frente, nós temos situações especiais dos logaritmos, como por exemplo, o logaritmo de 2 na base 2. Observe que o logaritmando e a base são iguais. Quando isso acontecer, gente,
o logaritmo sempre vai ser 1, tá bom? Aqui um outro exemplo, logaritmo de 5 na base 5, sempre vai ser 1, quando aparecer esse tipo de situação. Por quê? Qual é o valor do expoente da base 5 para gerar o 5? Vai ser sempre 1. Temos uma outra situação especial, logaritmo de 1 na base A, ou seja, aqui independente do valor, tá bom? Igual a 0. O que significa isso, gente? Vocês têm que lembrar da potenciação, que qualquer número elevado a 0 sempre vai ser igual a 1. Portanto, a base aqui ela pode assumir qualquer valor que elevado a um valor 0, ou seja, tendo expoente 0, sempre vai gerar o resultado final 1. Portanto, quando eu tiver essa situação onde o logaritmo é 0, o valor da base independe do seu valor. O logaritmo de a elevado a k na base a. Sempre que eu tiver essa situação, o valor do logaritmo vai ser o expoente, no caso aqui o k. Tudo bem? Vamos seguir em frente. Seguindo em frente, nós temos aqui a condição de existência. O que é essa condição de existência? Gente, o logaritmando, ele precisa ser um valor positivo. Isso significa que o logaritmando tem que ter um valor maior que 0, tá? Ele não pode ser 0, ele tem que ser um valor maior que 0. Depois a gente vai observar as situações práticas, né? Por que ele tem que ser maior que 0. A base do logaritmo também tem que ser positiva, maior que 0, e diferente de 1, tá bom? Para que você possa fazer o cálculo do logaritmo, essas situações precisam ser obedecidas. Nós temos aqui um exemplo do logaritmo de 9 na base 3, igual a x. Qual é o valor do expoente do 3 para gerar o 9? Observe que aqui a gente calculou exatamente 2. Porque 3 elevado ao quadrado só pode ser 9. Então, o logaritmo aqui é 2, ok? Agora, vamos ver essas situações aqui, ó. Logaritmo de menos 9 na base 3 igual a x. Qual é o valor de x? Qual é o valor do expoente para que dê resultado menos 9? Observe que é impossível. Gente, não existe um expoente para que essa base 3 dê resultado menos 9. Então, é justamente a condição de existência que me garante que seja possível fazer o cálculo. Portanto, o logaritmando não pode ser um valor negativo. Temos uma outra situação aqui, gente, ó, onde eu tenho log de 9 na base 1 igual a x. Qual é o expoente do 1 para que dê valor 9? Isso não vai acontecer, não existe, não é possível isso acontecer. Observe que a minha base, olha aqui que foi colocado aqui em cima, a base tem que ser positiva maior que 0 e diferente de 1. Portanto, não posso ter uma base igual a 1. Aqui eu tenho uma outra situação, onde o log de 9 na base 0 igual a x. Qual é o expoente do 0 para que dê valor 9? Isso também não é possível, né? É o que a gente tinha colocado na condição de existência lá em cima. E aqui mais uma situação, onde o log de 9 na base menos 3 igual a x. Não existe, gente, um expoente para gerar o valor 9, nesse caso aqui, ó, menos 3 elevado a que valor que eu vou gerar o 9. Observe, gente, que eu tenho a seguinte situação, ó. Aqui no logaritmo eu tenho essa situação, onde o menos 3 está sendo elevado ao quadrado, né? Muita gente vai pensar, elevado ao quadrado vai dar 9. Só que aqui a gente não tem o parênteses, ó. Então é apenas o 3 sendo elevado ao quadrado. O menos, ele está fora. Por isso que aqui vai dar menos 9. Aqui, gente, é diferente. Aqui eu tenho menos 3 elevado ao quadrado, aqui sim, aqui vai dar igual a 9. Tudo bem? Então vamos seguir em frente para mais uma etapa dos nossos estudos, que é a parte de propriedades. As propriedades de logaritmos, eu tenho a primeira aqui, situação, onde o log de 2 vezes 3 na base 2, eu posso reescrever isso como log de 2 na base 2 mais log de 3 na base 2. Tudo bem? Sempre quando eu tiver uma multiplicação entre os logaritmando, eu posso fazer a soma dos logaritmos, tá bom? Existem situações onde isso vai ser muito útil. A gente vai ver em exercícios. Tá? Aqui eu coloquei uma situação genérica, onde o log
de um número A vezes um número B na base C, eu posso reescrever isso como log de A na base C mais log de B na base C. Aqui, gente, observa que eu tenho um logaritmo de A dividido por B, ou seja, o meu logaritmando é uma divisão na base C. Eu posso reescrever isso como uma subtração. Eu posso fazer log de A na base C menos log de B na base C, tá? Aqui eu coloquei uma situação prática com números, onde o log de 5 sobre 3 na base 2, eu posso reescrever como log de 5 na base 2 menos log de 3 na base 2. Observe que a divisão, eu posso reescrever isso com uma subtração de logs. Aqui, gente, eu tenho expoente no logaritmando. Então, log de A elevado a um valor k na base B, eu posso reescrever esse log como k vezes log de A na base B. Observe o que aconteceu, gente. O expoente do logaritmando, ele pula para frente, multiplicando a estrutura do log. Tá bom? Aqui eu tenho uma situação prática que eu coloquei, onde o log de 5 elevado ao quadrado na base 3, eu posso reescrever como 2 vezes o log de 5 na base 3. Aqui, nessa situação, pessoal, eu tenho o log de A na base B elevado a k. Então, agora, o expoente está na base. Tá? Eu posso reescrever isso como 1 sobre k. O que acontece esse k aqui, gente? Esse k, ele passa para frente como expoente do logaritmando aqui, ó. Só que aqui, nesse caso, ele passa fazendo uma divisão, né? Nesse primeiro caso, o k ele passou multiplicando a estrutura do log. Aqui, neste caso, o k ele passa dividindo a estrutura do log. Vai ficar 1 sobre k vezes log de A sobre B. Então aqui, por exemplo, eu coloquei números para a gente visualizar um pouco melhor isso. Log de 6 na base 2 elevado a 3, eu posso reescrever essa estrutura como 1 sobre 3 vezes log de 6 na base 2, ou seja, o 3 ele passa dividindo essa estrutura do log de 6 na base 2. Tudo bem? E para finalizar, a gente tem mudança de base, gente. Esse assunto é interessante, importante, e a gente vai ver isso bem passo a passo quando tivermos um exercício prático, tudo bem? Aqui, por exemplo, log de A na base B. Eu posso reescrever isso como um log de A na base C. Ou seja, eu mudei a base dessa estrutura, tá? Dividido por log de B na base C. Tá? Eu escolhi uma base, que é interessante para mim trabalhar, e eu acabei usando o log do A na base C, e a base B acabou virando logaritmando aqui, né, gente? Então, eu fiz a divisão, logaritmo de B na base C. Cologaritmo, um pouquinho mais difícil de aparecer, mas de vez em quando aparece, gente, é importante saber. O colog de B na base A é exatamente igual a menos log de B na base A, ou seja, inverte o sinal, tá? Ou pode manter o sinal do log desde que eu inverta, né, a fração. Aqui fica 1 sobre B na base A. Aqui, por exemplo, tem um log de 4 na base 2, pode ser reescrito como menos log de 4 na base 2. Ou o log positivo, mas aqui o logaritmando fica 1/4, ou seja, eu inverto a posição aqui, ó. Aqui é 4, 4 sobre 1, aqui vai ficar 1 sobre 4 na base 2. E aqui, para finalizar, nas propriedades, né, gente? Eu tenho log de B na base A vezes log de A na base B, isso é igual a 1. Sempre vai ser assim, tudo bem? Aqui eu peguei uma situação com número. Log de 4 na base 2 vezes log de 2 na base 4, observa que aqui está invertido os valores, sempre vai ser igual a 1. Vamos ver por quê. Log de 4 na base 2, vocês concordam que o expoente do 2 aqui para gerar um 4 vai ser 2. Então, o resultado aqui desse log é 2, ok? E aqui eu tenho o log de 2 na base 4, lembrando que esse 4 aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado, portanto, esse expoente 2 ele vai para frente. Então, vai ficar 1 sobre 2, né? E aqui eu tenho log de 2 na base 2, que é justamente 1. Então, eu tenho esse 2 aqui que corta com esse 2,
por isso eu vou ter um resultado 1 aqui, tá ok? Pessoal, agradeço pela atenção, até o nosso próximo encontro, obrigado.